Vamos orar, amados irmãos e queridas irmãs, vamos orar. Orar é sustentação, orar é alívio. Jesus disse assim: vinde a mim os cansados e oprimidos. Quando a gente ora, a gente coloca as coisas que a gente não consegue resolver da vida, coloca nas mãos de Deus. Mas se a gente não consegue resolver, só Deus pode resolver. Então colocamos nas mãos dele. E olha, tão importante como colocar as coisas nas mãos de Deus é deixar nas mãos dele. Não é, vez ou outra, pegar isso e tentar resolver do nosso jeito. Orar é crer que o Senhor pode nos levar ao centro da vontade dele. Orar é acreditar que a vontade de Deus é muito melhor que a nossa. Deus eterno e todo-poderoso, maravilhoso, santo, fiel, justo, verdadeiro, nós engrandecemos, glorificamos e exaltamos o Senhor nesta manhã. Nos juntamos aqui porque o Senhor diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está no meio de nós. Nos juntamos aqui para cultuar o Senhor, para proclamar a sua palavra e para aprender do Senhor. Muitos preferem correr daqui, correr de lá. Outros preferem sentar aos pés do Senhor e aprender dele. E é isso que nós buscamos fazer nesta manhã. Sentar aos teus pés e aprender do Senhor. Fala conosco, Senhor. Livra-nos da mentira, do engano, da falcatrua. Sustenta-nos nas nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados e sê conosco, Senhor, e recebe também este culto, esta adoração. É assim que eu oro, te exaltando, te glorificando e te adorando. E oro no nome do Cristo Jesus, único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Bom, todo mundo sabe que aqui na Terra ninguém é eterno, né? Todos nós vamos um dia. A única certeza que a gente tem quando nasce é que um dia vai deixar de existir aqui. Mas nós temos, cada um tem um tempo de vida. Cada um tem um período de vida que é variável. Uns vivem 90 anos, outros vivem alguns meses, alguns poucos anos, uns partem muito cedo. Assim é a vida. E não adianta cobrar Deus sobre isso. A vida é assim. Nosso irmão Getúlio está lá em Bonito. Eu não conheço Bonito, mas dizem que Bonito é bonito mesmo. Né, Getúlio? Você que está aí. Dizem que Bonito é uma coisa maravilhosa mesmo. Pessoas que foram só falam bem de Bonito, Mato Grosso do Sul. A graça e a paz para você e para Madá,
Então eu estava dizendo que todos nós vamos um dia partir. Ninguém, como dizia meu pai, vai ficar para semente. Ninguém vai ficar para semente. E a vida serve também para a gente se preparar para a partida. Quando alguém morre, e toda a família morre pessoas, as pessoas costumam sentir, chorar. E eu quero levar você a entender um pouco isso, porque hoje eu quero falar do sentido da vida, usando, obviamente, a Bíblia como base, né? Porque se a gente for usar o humanismo como base, a vida não tem sentido nenhum. O Roger, um abraço. O Roger está, se eu não estou errado, o Roger está em Ubatuba, ou Caraguá, né, Roger? É aí que você mora, né? É aí que você está morando, né? Roger, grande radialista. E se a gente fosse basear no humanismo, a vida não tem sentido. A vida não tem propósito. Ubatuba, isso mesmo. As pessoas, quando morre alguém, é natural do ser humano, quem fica, chorar por aqueles que morreram. Não é? Mas por que a gente chora? Você já pensou nisso? Você já parou e pensou, por que eu estou chorando por aquela pessoa que morreu? Não estou dizendo que é errado chorar, longe disso. Não é isso. Nós estamos aqui conversando sobre cristianismo, sobre Bíblia, sobre vida eterna, nascer, morrer. Pode chorar à vontade. Só que a gente precisa, como ser humano instruído, nós precisamos saber, né, Walter? Deus abençoe a senhora, sua mãe, que me parece que ontem não estava muito boa, né? Deus abençoe. A gente precisa saber por que a gente chora quando as pessoas morrem. A gente chora por egoísmo. A gente chora, nós choramos porque a pessoa partiu e a gente não vai ter mais aquela pessoa ao nosso lado. Isso é egoísmo. A gente chora, na verdade, não pela morte da pessoa, mas a gente chora porque nós sentimos falta e vamos sentir falta daquela pessoa. A gente chora por nós, não pela pessoa. Pense um pouco nisso que eu acabei de falar. Você não chora pela pessoa, a pessoa já foi. A pessoa foi. Você está chorando por você. Você não vai mais poder ver, abraçar, tocar, conversar com aquela pessoa. O choro é por isso. É um egoísmo humano. Não concorde nem discorde. Pense. Por que você chora? A pessoa morreu. Não vou mais ter a pessoa. Você está chorando por você. E se a vida fosse só isso, ela seria muito pouco, né? E muita gente às vezes pensa em determinados momentos da vida. Qual que é o sentido? Por que eu nasci? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Eu vim aqui para fazer o quê? Eu vim aqui para crescer, casar, ter filho. Foi para isso que eu vim aqui.
outras pessoas, eu vejo isso e não está errado, não estou dizendo que está errado. A gente está aqui falando e estamos um pouco filosofando hoje. Essa sociedade humanística, as pessoas correm atrás dos seus propósitos. Por que cada pessoa tem um propósito na vida? Porque entende que através deste ou desses propósitos, alguns têm mais de um, elas vão encontrar um sentido na vida. Sucesso nos negócios, sucesso na profissão, prosperidade, bons relacionamentos, sexo, entretenimento. A minha vida é em prol de fazer bem aos outros. É um propósito. Ninguém está dizendo que está errado esses propósitos aqui. E o interessante é que quando a gente atinge um desses propósitos, a gente vê que não era nada daquilo. Aí vem um outro propósito maior que aquele. Sempre o ser humano tem um sentimento de vazio para preencher. Sempre nós temos isso. Sempre há um vazio. Você já subiu numa montanha? Não precisa ser uma montanha de 2.000 metros de altura. Não, uma montanha. Quando você chega lá em cima na montanha, você vê que não tem nada lá. Nossa, mas tem uma vista maravilhosa. Aí você fica olhando, já perde a graça. A vida é assim. Quando você estava aprendendo a dirigir, primeiro dia era uma coisa maravilhosa, não foi? Depois, agora já é uma coisa normal, não é? Senta, dirige. Já não é mais importante. Você faz aquilo naturalmente. E falando disso e filosofando um pouco, a gente começa a entender o que o autor do livro bíblico de Eclesiastes, ele coloca lá: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E olha que quem escreveu isso era um sujeito assim que tinha uma prosperidade além da medida, tinha uma sabedoria maior do que qualquer homem do seu tempo ou do nosso, tinha mulheres às centenas, a Bíblia diz isso, palácios, jardins, piscinas, que era tudo que ele tinha, levava os outros a sentirem inveja dele. Salomão, que é o autor do livro de Eclesiastes, ele tinha tudo o que um homem tem vontade de ter, tudo, absolutamente tudo. Ele tinha tudo o que o seu coração quisesse. Tudo que ele buscava, ele tinha. E mesmo assim, eu fico olhando para cá, porque eu escrevo, são 3 laudas aqui, depois eu vou cortando a hora que eu vou falando, né? E mesmo assim, Salomão, em determinado momento da sua vida,
Ele resumiu, e isso a gente precisa entender quando está lendo lá, a vida debaixo do sol. O que é a vida debaixo do sol? É a vida vivida como se tudo o que nela há é o que podemos ver com nossos olhos e experimentar com os nossos sentidos. Isso é a vida debaixo do sol. É a vida aqui. E ele diz que a vida debaixo do sol é algo sem significado. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que ele tinha vontade de se matar, se suicidar, não. Ele está dizendo que sempre há um vazio no homem. Sempre. Você quer andar de bicicleta, você aprende a andar de bicicleta, é uma coisa fantástica, né? Não é? Lá atrás, quando você era... Hoje, andar de bicicleta é uma coisa comum. Perdeu. Já ficou um vazio ali. E Salomão falou algo assim a respeito de Deus, né? Que Deus põe a eternidade no coração dos homens. Deus põe a eternidade nos nossos corações. Nós sabemos que o aqui e agora não é tudo o que há. Ele fala isso com outras palavras. E tem muita gente que lê Eclesiastes e não entende, né? Não consegue compreender por que ele escreve determinadas coisas. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Está lá, Gênesis 1, 26. O que quer dizer isso? Não quer dizer que Deus é parecido comigo ou que eu sou parecido com Deus. Não, não é isso. Até porque Deus não tem forma, Deus é espírito. É que nós somos parecidos com Deus porque nós somos diferentes de qualquer outra criação do Senhor. Nós pensamos sobre nós mesmos. Você consegue pensar sobre você. Um passarinho não consegue pensar sobre ele. Um carrapato não consegue pensar sobre ele. Um cachorro, um boi, só o ser humano consegue pensar. Aí o ser humano, por conseguir pensar sobre ele mesmo, quer dizer, por ter essa capacidade de pensamento, de raciocínio, de decisão, ele peca. E daí, em função desse pecado, que todo mundo sabe, vem sobre a terra a maldição. Deus fez o homem um ser, uma criatura social. Gênesis 2, do 18 ao 25. Deus deu trabalho ao homem. Por que Deus deu trabalho ao homem? Para o homem trabalhar? Não, para o homem ter ocupação. Deus tinha comunhão com o homem, mas Deus também queria que o homem se movimentasse, sentisse a alegria de trabalhar, de plantar, de colher. Deus deu ao homem domínio sobre tudo na terra. Gênesis 1, 26. Por que
que Deus fez isso? Porque Deus queria acrescentar ao homem realizações na vida do homem. O homem se realiza com isso. Só que o homem pecou. E a maldição veio sobre a terra, Gênesis 3. Mas a gente não pode se esquecer, Gênesis é o início, né? Isso quer dizer Gênesis, o começo. A gente não pode se esquecer que no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, que quer dizer Gênesis o início, o começo, Apocalipse quer dizer as últimas coisas, o final. No livro do Apocalipse, ao final de muitos outros eventos, no fim dos tempos, Deus revela, Deus fala, que Ele vai destruir tudo isso que a gente conhece como terra, como lugar possível de se viver. E vai levar aqueles que são dele para um estado eterno. Mas Deus não vai destruir toda a terra e deixar a terra destruída. Não. Deus vai destruir tudo isso que a gente conhece e vai criar um novo céu e uma nova terra. Aí Ele vai restaurar neste novo céu e nova terra uma comunhão total com a humanidade redimida. Alguns da humanidade, né, terão sido julgados por Deus e considerados pelo reto juiz como indignos e serão lançados no lago de fogo, como está lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Não vai existir também mais na terra a maldição do pecado. Não haverá pecado, tristeza, doença, morte, dor. E quem crer vai herdar todas as coisas. Quem crer vai habitar com o próprio Deus, e Deus vai chamá-los de filhos. Apocalipse 21, 7. Você vê que o fim volta a ser como o começo. O homem pecou, quebrou a comunhão com Deus, e no final Deus vai restaurar tudo isso. Agora, qual que é o real sentido da vida? Qual é? Tanto agora como na eternidade, o real sentido da vida é encontrado quando se restaura o relacionamento com Deus. Relacionamento que foi perdido pelos nossos pais, Adão e Eva. E como é que nós temos, amados irmãos e irmãs queridas, como é que nós temos restaurado este relacionamento com Deus? Como é que isso ocorre? O relacionamento com Deus
o próprio Deus nos ensina como é que se restaura o relacionamento com Ele. Porque Deus, presta atenção nesse exemplozinho que eu vou dar para você. É como se, ninguém está dizendo que é isso, é como se, é um exemplo. Deus é um juiz aqui da terra, um magistrado. E o filho desse juiz, um filho desse magistrado, comete um delito qualquer. E quem vai julgar este filho desse magistrado é o próprio magistrado. O magistrado, esse juiz que vai julgar o seu próprio filho, ele tem que cumprir a lei. Ele está ali para isso. A lei diz que aquele delito que foi cometido deve ser punido com uma multa, por exemplo, só um exemplo, de tantos R$1.000. O magistrado dá a sentença da multa para o seu próprio filho. Mas ele também sabe, como pai, que o filho não tem condições de pagar aquela multa. Mas ele dá a multa. A sentença é: o senhor fulano de tal, julgado, condenado a pagar esta multa. Entrega a sentença e vem um outro caso. Ele julga outro caso. No final do dia, ele, como juiz e como pai, vai lá e paga a multa do filho. Ele condenou. Ele fez o que devia ser feito. Mas ele, como pai, paga a multa do filho. É isso que Deus fez com a gente. Deus condena, mas Ele envia Jesus para pagar a nossa multa, pagar os nossos pecados. Então, este relacionamento com Deus, o que dá sentido à vida, só pode ser possível através do Filho de Deus, Jesus Cristo. E isso a Bíblia deixa claro. Atos 4:12, João 14:6, João 1:12. E a vida eterna é recebida quando alguém se arrepende de seu pecado e começa a confiar em Jesus como Salvador. Este é o plano da salvação. Deus condena o pecador, mas se aquela pessoa se entrega a Jesus, esse pecado é perdoado. Isso restaura o sentido da vida. Deus não quer que você tenha vazio em você. Cristo preenche este vazio. Agora, veja bem, isso precisa ser também esclarecido, né? Porque se a gente não esclarece, né, a gente é culpado de não explicar as coisas direito. Não é somente descobrir Jesus como Senhor e Salvador, não é isso. Apesar disso ser algo espetacular, maravilhoso. O sentido da vida é encontrado quando a gente começa a seguir Jesus. A seguir Jesus como discípulo de Jesus. A seguir Jesus aprendendo dele. Lembra que na oração inicial falei: Senhor, nós estamos aqui aos teus pés para aprender do Senhor.
Porque é isso que dá sentido na nossa vida. E como é que eu aprendo de Jesus? Ora, como é que se aprende na escola? Como é que se aprende na faculdade? Como é que você se aperfeiçoa na sua profissão? Ou no seu hobby? Como? Fazendo aquilo? Passando tempo com aquilo? Você consegue aprender sem ter aula? Não, ninguém consegue. Né? Ninguém vai se tornar um bom motorista se não dirigir. Isso é natural. Ninguém vai se, por mais habilidade que tenha no futebol, né, Roger? O sujeito não vai ser um bom jogador se ele não tiver, se ele não ficar com a bola, se ele não jogar bola, se ele não tiver a parte física, não é? Tática. Com Cristo não é diferente. Nós temos que passar tempo com Ele, passar tempo com o nosso Senhor, para a gente crescer com Ele. E como é que eu passo tempo com Jesus? Eu falo, Jesus, fica aqui do meu lado também, claro. Mas você passa tempo com o Senhor, você cresce com a palavra. Com a palavra. Deve estar passando alguma escola de samba aqui na rua do lado aqui. Eu acho que é mesmo, gente. Que coisa doida. Com a Bíblia. Né? A gente passa passando tempo em oração, lendo a Bíblia, obedecendo aos mandamentos. Talvez você que está aí me ouvindo hoje, talvez você seja um descrente em Jesus, ou talvez você seja um novo crente. Mas esse negócio que esse sujeito está falando aí, não parece uma coisa tão grande assim, passar tempo com Jesus, orando, é isso, é aquilo. Mas foi Jesus que falou isso. Eu já falei que aqui eu sou um papagaio. Eu repito aquilo que Jesus fala. Ou aquilo que os apóstolos escreveram porque ouviram de Jesus. Jesus mesmo nos convida a passar tempo com Ele. É Ele que faz esse convite, é Ele que nos ensina. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Está na Bíblia, isso aí todo mundo está cansado de ler, de ouvir, né? Cansado no sentido de conhecer muito isso, Mateus 11, 28, 30. É Jesus que nos ensina que Ele é o sentido da vida. O sentido da vida não é casar, ter filho, fazer sexo, ter um bom emprego, fazer aquilo que a gente gosta, trabalhar no que gosta. Isso tudo é bom, ninguém está dizendo que não é bom. Opa, não é isso que eu estou dizendo. Mas isso não é o sentido da vida. O sentido da vida é entregar a vida para Jesus. João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é em abundância. É com abundância. O que é vida? O que é ter vida com abundância? É isso que nós estamos falando. Ter muita vida, ter o sentido da vida, ter a essência da vida. Não é vida em abundância.
Jesus também falou em Mateus 16, 24 e 25, eu estou mostrando que isso tudo que eu estou falando aqui, eu estou só papagaiando, estou só repetindo. Porque quem nos mostra o sentido da vida é o próprio Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pronto. É Jesus que está dizendo, não é o Mário, não. Esse é o sentido da vida. Não, peraí, eu não estou dizendo, então eu não vou trabalhar, então eu não vou fazer aquilo que eu gosto, então eu não vou estudar, então eu não vou ser bom nisso, naquilo. Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso, claro, você vai trabalhar, você gosta disso, você gosta daquilo, isso não ofende ao cristianismo, né? É óbvio, né? Você não vai trabalhar como ator pornô, não é? Né? Você não vai trabalhar em algo que traga prejuízo para alguém. Você não vai trabalhar em algo que roube a verdade da pessoa. É isso, né? Mas um trabalho digno, honesto, você quer se dedicar a ele, vá com tudo. Não está errado. Não há erro nisso. O erro é quando a gente coloca a nossa vida naquilo. A nossa vida tem que ser colocada nas mãos do Senhor. Lembra no começo da oração, na abertura do programa que eu falei? Coloque nas mãos do Senhor aquilo que você não consegue resolver. Mas deixe na mão dele, não tire. Porque às vezes a gente coloca as coisas na mão de Jesus e aí vem uma ideia na cabeça da gente, a gente vai lá, pega das mãos de Jesus e vai resolver do nosso jeito. Aí o negócio não dá certo, você volta, ai Senhor, não deu certo, me ajuda, está nas suas mãos. Deixa lá, você colocou, deixa lá. Não, mas já faz um ano. Um ano aqui no nosso tempo. Você sabe que para Deus não existe tempo, você sabia disso? Não existe tempo no sentido do tempo humano. É isso que eu estou dizendo, né? Oh, mas tal passa. Oh, pera um pouco. Eu estou dizendo que Deus é o dono do tempo. Eu estou dizendo que Deus não acorda de manhã nem vai dormir de noite. Por quê? Porque no mundo espiritual não existe noite e dia. Noite e dia existe aqui na Terra, porque a Terra gira, né? Aonde está escuro aqui, está claro lá. Porque a Terra está girando, o tempo é marcado por isso. É isso que eu estou dizendo. Senão daqui a pouco um escreve lá, oh, mas né, é duro aqui, gente. Tem que, viu, Roger, aqui você tem que bater o escanteio e correr para cabecear para o gol. Mas não tem problema, não. A gente fala e explica. Nosso Criador nos ama. Nosso Criador nos ama. Ele deseja para nós. Presta atenção nisso. Porque se você tiver esta verdade na sua cabeça, ninguém te engana. Pode vir o maior bico doce do mundo. Sabe quem que é bico doce? Esses caras aí que falam, olha, você compra isso, vem pegar um martelinho, não sei o que, ungido, e é de graça, nada, depois fica pedindo hora e meia lá de... Bom, enfim, se você tiver esta verdade na sua cabeça, ninguém te engana. Olha, Deus, o Criador, Ele ama você. Pode ter certeza disso, absoluta. Ele ama a mim. E Deus quer o melhor para nós.
Não se preocupe. Ai, mas como aquela pessoa morreu? Foi o melhor. Mas como o melhor? Você conhece o mundo espiritual? Você já esteve lá? Alguém que esteve lá, talvez, só o apóstolo Paulo, talvez, porque ainda é uma coisa que gera discussão, talvez só ele esteve lá. Estou falando dos homens, né? Mas ninguém foi lá. A gente não... Deve ser uma coisa maravilhosa. Está vendo? Quando eu abri aqui dizendo assim, a gente chora, e é por egoísmo nosso. Porque o sujeito que morreu, se ele foi para junto de Jesus, ele não está chorando, não. Pense você que ele está tão, eu não vou mais ver o Mário, não vou mais ver o Joaquim, não vou mais ver a Sandra, não está nem. Agora, se ele já foi para o sofrimento, aí o sofrimento também é eterno. É por causa disso que tem o Evangelho, por causa disso que tem a salvação, por causa disso que nós estamos falando aqui do sentido da vida. Ah lá, para encerrar. Então, Deus ama você. E Deus quer o melhor para nós. Agora, para fechar, o melhor de Deus não é necessariamente a vida mais fácil, mas a vida com mais satisfação. Tem gente que acha que o melhor de Deus é tudo dar certo, né? É viver na boa. Não, Deus quer o melhor para nós. E o melhor de Deus é uma vida com satisfação. Uma vida com satisfação é uma vida com Jesus. Este é o sentido da vida. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje, por toda a ajuda para a gente entender tantas coisas hoje. Nós te louvamos, Senhor, nós somos muito gratos, porque o Senhor é bom demais para nós, né? O Senhor nos mostra hoje o verdadeiro sentido da vida. Graças nós te damos, Senhor. Continua falando conosco, com os irmãos e irmãs, com aqueles que nos acompanham, com aqueles que nos acompanham porque querem aprender, com aqueles que nos acompanham por pura simpatia. Fala com eles também, Senhor. Só o Senhor pode trabalhar nessas vidas. Eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.